Conosco hoje o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, participou da nossa roda. Daniel, a pergunta era tua. Deputado, o grande tema de hoje aqui em Brasília foi o envio da proposta de isenção do imposto de renda pelo governo Lula ao Congresso. Óbvio, uma tentativa de retomar a popularidade que foi perdida ao longo dos últimos meses. Do que o senhor viu da proposta, ela, na sua opinião, pode ser aprovada do jeito que foi? Precisa de muito ajuste? É justiça social ou é populismo puro? Daniel, eu acho que a proposta não deverá ser aprovada da forma que foi encaminhada ao Congresso Nacional, até porque já é normal que o Congresso coloque ali as suas impressões, a sua opinião. Eu não me lembro de ter visto uma proposta que veio do governo federal, não só deste como do anterior, nestes meus 2 mandatos, e até mesmo no governo do presidente Michel Temer, em que eu fui ministro, e eu acompanhava também as pautas legislativas, que saíram de lá da forma que entraram. Então, provavelmente sofrerá alguma modificação. O grau de modificação, se pequeno, médio ou grande, eu não saberia agora definir, porque ainda está muito cedo. Não tive tempo de me debruçar totalmente sobre a proposta, pedi à assessoria da liderança do Republicanos na Câmara que avaliasse e destrinchasse a proposta para que a gente pudesse debatê-la dentro do partido. É um tema que já vem sendo colocado pelo presidente há muito tempo, foi promessa de campanha e eu acho que ele está tentando cumprir. Não sei se é populismo, não sei se é justiça tributária ou justiça social. Hoje eu ouvia numa rádio de manhã falando de justiça tributária. Eu só sei que é muito difícil você explicar para a população como não melhorar a qualidade de vida dela, dar mais dinheiro no bolso dela, haja vista que a fonte desse recurso seria de pessoas, uma tributação de pessoas que são mais abastadas, vamos dizer assim. O Marcos, você gosta da ideia de que rico tem que pagar para os pobres consumirem mais? Não, eu acho que tem que haver uma distribuição de renda melhor, mais econômica, mas eu não sou dessa pauta porque o nosso partido, William Vac, ele é liberal na economia e acho que não é por aí. Apesar que nos países desenvolvidos, na França, por exemplo, tem uma taxação sobre pessoas que são ricas muito mais do que outras. Eu acho que a gente tem que se aproximar do modelo que existe em países que têm dado certo. E o aprimoramento, não sei se essa proposta é um aprimoramento ou não, mas o aprimoramento é sempre bom para o debate. Sara? Presidente, o Republicanos negocia ou aceitaria mais uma pasta aqui no Ministério do governo Lula? Nós não negociamos porque, obviamente, não existe negociação colocada na mesa. O presidente fez apenas 3 mudanças pontuais no seu ministério. O das comunicações, o das relações institucionais e o da saúde. E eu não estou vendo, pelo menos comigo e nem com membros do meu partido, diálogo para que haja outras mudanças. Eu tenho um sentimento, não tenho informação, não posso afirmar aqui, mas eu tenho um sentimento que essa eventual reforma ministerial não tem muito mais para acontecer, não. E o governo perdeu uma oportunidade com isso? De dialogar e de ampliar a sua base? Eu não sei se... O governo teve sempre governabilidade. Eu disse isso agora há pouco. Quase tudo que o governo... E pelo menos os mais relevantes pontos que o governo encaminhou ao Congresso foi aprovado. Talvez perdeu o time, sim, de fazer uma reforma, porque há um ano apenas de mudanças para quem vai disputar a eleição. Todos os que eventualmente aceitarem o ministério agora e disputarem a eleição em 2026 terão que sair no final de março e início de abril do ano que vem. E sentar numa cadeira de ministro para ficar um ano, você não vai fazer muita coisa. Acho que, por exemplo, a presidente Gleisi aceitou, porque ela é vamos dizer assim, da articulação do governo, ela é da história do governo, da história do Partido dos Trabalhadores. Mas um outro partido, um outro parlamentar do centro, eu acho que vai ter muita dificuldade de sentar numa cadeira de ministério para ficar um ano. Deputado, o senhor acabou de botar fim aqui na expectativa para uma reforma ministerial. O seu partido atende a uma parcela importante da população
dos evangélicos, com os quais o presidente Lula não conseguiu se conectar. Como é que o senhor está vendo essa tentativa do governo, usando comunicação e marketing, tudo, se há alguma chance para essa reaproximação e o quanto isso constrói e ajuda o quadro da eleição no ano que vem? Lula fica sem os evangélicos nas eleições? Thaís, essa ruptura dos evangélicos com o governo de esquerda, com o Partido dos Trabalhadores, ela não se deu agora, ela vem se dando ao longo dos anos. Ela foi, a meu ver, o auge, o ápice dela foi no governo Dilma, por uma série de pautas que foram colocadas por aquele governo e eles não conseguiram reconectar novamente com essa classe da sociedade. Recentemente saiu uma pesquisa aí do mercado, que eu li detidamente, em que aponta que 2022 existiam 32% de evangélicos da população brasileira. E, a julgar pelo crescimento que vem tendo historicamente, a projeção é que em 2026 serão 36% da população, para ser mais preciso, 35,8%. E esse estudo revela que, em sendo quase 36% da população e comparando o número de evangélicos que votaram no PT em todos os governos do PT, portanto, Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2 e Lula 3, a tendência é que esse eleitorado continue caminhando para a centro-direita, muito pela pauta econômica, mas, sobretudo, pela pauta de costumes. O que isso significa para a política brasileira, Marcos Pereira? Porque quando a gente fala de evangélicos, a gente não fala de uma, digamos, instância monolítica. Nós estamos falando até de várias confissões, a gente pode colocar dentro desse grande chapéu evangélicos. Por exemplo, a tendência a qual você faz parte, do qual você é bispo licenciado, tem severas divergências com outras tendências que têm muita proximidade, por exemplo, às correntes bolsonaristas. É possível unir os evangélicos em torno de uma candidatura à presidência? Unir os evangélicos, não. Nós temos aí um pastor evangélico que é deputado do PSOL, por exemplo. Nós temos evangélicos dentro da bancada do Partido dos Trabalhadores. Então, o que acontece? O que une os evangélicos é a pauta, William. E essa pauta de família, de valores, essa é uma pauta que é baseada nas escrituras sagradas. Então, nesse quesito, muito mais a união do que divergência. Vai. Deputado, eu queria tratar de novo sobre Tarcísio de Freitas com o senhor. O senhor acha que ele vai ser o candidato? Que ele deve ser o candidato? Ou que uma alternativa que muitos do seu grupo político, aí, os partidos de centro-direita vêm defendendo, que o Bolsonaro deveria abdicar e apoiar logo ele ali em março para ele poder se desincompatibilizar? Como que o senhor vê a potencial candidatura do Tarcísio a presidente? Caio, eu acho que o Tarcísio é candidato à reeleição, ele deve ser candidato à reeleição e, eventualmente, uma candidatura à presidência da República depende de muitos fatores. E isso não é uma pauta que, a meu ver, não conversei isso com o ex-presidente Bolsonaro, não conversei com o Tarcísio, mas, a meu ver, o presidente, por todas as manifestações dele, o ex-presidente, tem dito que não vai abrir mão agora, que vai ser o candidato. E, nesse contexto, se o Tarcísio eventualmente pudesse ser candidato, ele teria que renunciar para que ele fosse candidato, para que ele seja candidato, ele teria que renunciar em abril do ano que vem, no início de abril. Como que ele faria isso e ficar dependendo da decisão do Bolsonaro de ser ou não o candidato, mesmo sabendo que está inelegível e provavelmente estará no ano que vem? Então, nessa insegurança, é melhor que o Tarcísio, e é o que ele tem feito, trabalhe pela reeleição. Até porque, para concluir, o governo tem muitas entregas para fazer a partir do próximo mandato, o governo estadual de São Paulo. Marcos Pereira, a partir do seu raciocínio, Bolsonaro está ajudando ou atrapalhando a formação de uma candidatura em 2026 pela direita? Bolsonaro está fazendo o jogo dele no time dele. Eu acho que ele pode sim lá na frente vir a
apoiar uma candidatura, tentar fazer uma unificação num time que é dele. Como ele está aí agora respondendo o processo, como ele deverá responder um processo, né? Porque a partir do dia 25 agora, que está pautado, a tendência é que a primeira turma do Supremo receba a denúncia. Por enquanto existe a denúncia oferecida. A partir do dia 25, se a primeira turma, e a tendência parece que é essa, receber a denúncia, ele então será réu e começará a responder um processo. E aí o papel político do jogo político, para ele até se manter aí relevante na discussão, é dizer que ele é candidato. Ele não está fazendo um jogo errado, não. Lula fez a mesma coisa em 2018. Mesmo preso, disse que era candidato, registrou a candidatura e depois fez a substituição. Não estou entrando no mérito se é certo ou se é errado, se é o melhor para o Brasil ou se não é o melhor para o Brasil. Até acho que não. Mas, para que ele possa manter a relevância, politicamente falando, ele está fazendo o papel que é o papel que qualquer um faria no lugar dele. Deputada, é que não me sai da cabeça uma frase pronunciada aqui por Ciro Nogueira, seu colega, senador, presidente do PP. Aqui no WW, na virada do ano, ele disse o seguinte, o cavalo está passando selado na frente do Tarcísio, ele precisa subir. Aí o Tarcísio não vai ser candidato a presidente da República por medo de perder? Não, primeiro, Daniel, a gente precisa unir a centro-direita. E para unir a centro-direita, não tem como você fazer isso sem ter o Bolsonaro junto. Portanto, é uma construção. Eu não vejo, com todo o respeito que tem ao Ciro Nogueira, até muito mais experiente do que eu, tem uma vida pública muito mais longa do que a minha, mas eu não vejo esse cavalo ainda passando, não. Eu acho que ele pode até vir a passar lá na frente, mas ele não está passando e a gente não pode acelerar e colocar o carro na frente dos bois. Tudo tem o seu tempo. E o tempo de maturação não é agora. A gente tem aí um ano inteiro de governabilidade, tanto falando de governo do Estado de São Paulo, quanto falando de governo federal. E eu acho que a seu tempo as coisas poderão se ajustar. Se irão, eu já não sei, porque eu não tenho bola de cristal. Jussara está pedindo a palavra? Não, rapidamente, o senhor vai conseguir manter no Republicanos o governador Tarcísio de Freitas, apesar do assédio do ex-presidente Jair Bolsonaro e de Valdemar Costa Neto, presidente do PL? Confio muito na palavra do Tarcísio, ele tem me dito desde sempre, desde que todas essas especulações que já foram muito mais fortes aconteceram sobre uma pressão, sobre uma eventual ida dele para o PL, ele sempre me disse que ele não sairia do Republicanos, até porque ele escolheu vir para o Republicanos. Eu me lembro muito bem que uma conversa minha com o ex-presidente Bolsonaro, quando ainda era presidente, ele disse para mim que ele não abria mão de Tarcísio no PL. E eu disse, presidente, lá na frente a gente vê isso. E o Tarcísio, penso eu, com muito menos condições de decidir, porque ele era ministro, não tinha mandato, ele decidiu e escolheu vir para o Republicanos num diálogo, num acordo feito com o Bolsonaro e comigo presente. Portanto, se ele escolheu quando ainda não tinha cargo e agora que ele já é eleito e indo para uma reeleição, que é o mais natural, ele tem, eleição sempre eleição, mas tem relativamente uma reeleição garantida, por que ele mudaria?